Pai do seu irmão Jesus, Pai do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe, boa noite. Eu sou o irmão Júnior e hoje estamos para fazer mais um vídeo a respeito sobre as 7 virtudes da fé. Vamos falar no livro de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11, que diz assim: E vós também, pondo nisso também toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e a gente aqui vamos contextualizar do apóstolo Pedro, né? Pedro, ele manda que a gente possa fazer com toda a diligência, né? Todo aquele cuidado ativo, a gente fazer com as nossas forças, né? Não sermos crentes passivos. E nesse período aqui, Pedro, ele estava já encarcerado. Esse é o último livro de Pedro, né? A última carta de Pedro. Que ele estava próximo já da sua morte. Ele foi morto entre o ano 68 depois de Cristo por Nero. E aqui, como ele está escrevendo essa carta no período próximo, como se já tivesse já o corredor da morte, já para sua execução, aquela que ele foi executado lá na cruz, e ele, segundo a tradição, ele ficou indigno de querer morrer igual ao mestre, ficou de cabeça para baixo, né, para não morrer igual ao mestre. Então, já um pouco antes, então ele vê e sente no seu coração essa necessidade de escrever essa carta para a igreja, para que as pessoas tenham então esse cuidado ativo ao aceitar, a crescer da sua fé, e a pessoa apenas não tem a fé. Por que a crescer a fé? A fé é Deus que nos dá, né? Vamos ver um pouquinho aqui. Pedro alista as virtudes que o cristão deve desenvolver a fim de ser espiritualmente vitorioso e frutífero diante de Deus. A expressão pondo nisso toda a diligência demonstra que os crentes devem estar ativamente empenhados no seu crescimento espiritual. Quem se torna cristão deve imediatamente evitar todos os esforços possíveis, né? Todos os esforços possíveis para acrescentar à sua fé as 7 qualidades citadas do versículo 5 ao 9. Note que essas características espirituais não se desenvolvem automaticamente sem nosso esforço diligente de cultivá-la. Então, é um dever nosso que devemos cultivar cada uma dessas virtudes, né, para a nossa fé, cada uma dessas qualidades. A primeira dessas qualidades que ele manda acrescentar à nossa fé é a virtude. Virtude, o que é virtude, irmãos? Virtude é excelência moral, é aquela qualidade de você fugir do erro, de você querer um caminho correto, um caminho certo e ir buscando isso. Então, essa é uma das primeiras qualidades que Pedro cita para que deve ser acrescida a nossa fé. Porque a fé, como diz, a fé sem obras é morta, né? Então a gente precisa dar frutos através dessa nossa fé que nós cremos, né? Então nós vemos o primeiro passo é a virtude. Então o que nós devemos ter? Uma excelência moral. Devemos acrescentar a nossa fé. Não adianta a gente ter fé e viver uma vida que não coincide com a nossa fé. Você ser um caloteiro, você ser brigão, você tudo que for aquilo do caminho certo, do caminho correto, não vai ser coerente. A pessoa vai falar, desculpa, mas
esse irmão não é crente, não, essa pessoa não é cristão. Então, esse é o primeiro passo, é a virtude, a excelência moral. Vamos para o segundo passo que ele pede para acrescentar a nossa fé, é o conhecimento também. Conhecimento, como diz, a fé não pode ser um suicídio intelectual, ser duas coisas separadas, falar, ou você tem conhecimento ou você tem fé. Não, quando é o verdadeiro conhecimento, elas devem caminhar juntas. Jesus, quando estava crescendo, a Bíblia diz que ele crescia em graça e conhecimento, né? Lá desde o tempo do menino, lá em Lucas, quando citava ele, né, os seus 12 anos, ia crescendo, se desenvolvendo, então ele estava crescendo também no conhecimento, né, com o amor de Deus, tudo. Então, esse conhecimento, essa sabedoria verdadeira, então, quando Pedro fala que a gente deve buscar diligentemente, nós não devemos, então, e como que a gente vai buscar conhecimento? Não é só dizer assim, Espírito Santo, eu quero conhecimento. Tem o nosso esforço, a nossa diligência é se aplicar na palavra de Deus. Toda essa palavra que Deus nos deu aqui, não é apenas para a gente aprender o Salmo 91 ou 23, mas a gente precisa conhecer, ler a palavra de Deus. Deus diz que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de tudo que sai da boca do Senhor. Então, devemos entender todo esse livro, né? Tudo que foi nos deixado para não ir em toda a roda de doutrina, as pessoas falam, isso é verdade ou isso não é. A gente precisa entender e saber o que é o certo e o errado segundo a Bíblia. Então, essa é a segunda parte que nós precisamos acrescer a nossa fé, é o conhecimento. O terceiro que devemos acrescentar à fé se chama temperança. Temperança, o que é uma temperança? É um domínio próprio. Então, o seu velho eu, antes do pecado, você era uma pessoa cheia de vícios, pessoa que vivia uma vida toda dissoluta, né? Os seus impulsos, né? Tudo aquilo que o nosso ser, quando é um ser pecaminoso que não aceitou a Cristo, ele, por natureza, ele já é uma vida errada. Então, a gente precisa dominar, porque se você fica aos seus impulsos, você acaba sendo escravo do seu pecado, escravo dos seus vícios, e essa forma está errada. Nós devemos dominar, ter esse domínio próprio do nosso temperamento, seja em todas as partes, assim, para que a gente não possa, a gente ter o controle das coisas, né? Não ficar sobre os nossos impulsos, viver. Quem vive sobre os impulsos são os animais, por exemplo, não pensam, não raciocinam e vivem apenas pelos seus impulsos, mas nós como homens não, né? Homens de Deus, que estamos seguindo a verdade como cristão, devemos então ter esse controle da nossa vida, né? Então, a gente passar a controlar, não ser escravo. Em Tiago também cita, no livro Tiago 3, versículo 1 ao 12, que o controle principal que você deve ter do seu corpo é a língua. Fala que a língua é um pequeno instrumento e ela é como um barco, né? Um leme tão pequeno e ela controla um tão grande barco. E a língua, um instrumento tão pequeno, ela pode nos levar ao inferno. Então temos que controlar, saber ter esse controle, esse autocontrole também das palavras, para que a gente tenha esse nosso domínio próprio também. Então tudo isso é um esforço, irmão, cada um desses, né? O 4, que da nossa virtude, é a piedade. O que é piedade? Piedade é temor a Deus e respeito aos homens. É uma vida de devoção a Deus. Aquela vida que você está buscando a Deus, você ora, que você está na presença, né? Sempre tem uns irmãos que a gente às vezes recorre e fala, irmão, ora na minha vida, irmã, o pastor. Então, isso é piedade, né? Buscar, você também no sentido por outro homem ou mulher, assim, você ter compaixão também do sofrimento alheio,
ter misericórdia. Então, tudo isso envolve a piedade. Por exemplo, ao contrário da piedade, a palavra impiedade. Quando fala impiedade, é uma pessoa então que não teme nem a Deus e nem respeita aos homens. Ela vive aquela vida ímpia, né? Os ímpios, quando são citados na Bíblia, então, são pessoas que não querem compromisso com Deus, não querem nada, e muito menos com os homens, né? Aquelas pessoas malvadas, más, então, são chamados os ímpios. Então, nós devemos, então, ter essa vida de comprometimento com Deus, a vida de piedade. Essa é a quarta virtude que devemos buscar, né, com diligência, com todo esse cuidado que devemos acrescentar à nossa fé. O quinto é a perseverança também. A perseverança é você não desistir. Vai ter momentos que você vai estar caminhando na sua fé e vir momentos difíceis, né? Nem tudo é momentos bons. Tem horas que vem momentos difíceis, igual estamos nesse problema da pandemia, e temos que perseverar no caminho do Senhor, mesmo quando as pessoas vão contra. Então, devemos ter essa perseverança, que vem o vento, vem a dificuldade, vem o problema, mas estamos firmes na fé. Então, essa é uma virtude também, a perseverança. Nós não devemos ser aquelas pessoas, aquele crente raso, que está na circunstância boa, ele é crente, está numa circunstância ruim, já esquece de Deus. Mas ser aquele crente que ele diz que é aquela casa sobre a rocha, que vem o vento, vem a tempestade, mas a casa não combateu contra aquela casa, ela ficou firme e forte. Então, esse é o quinto passo que nós devemos acrescentar na nossa fé, a perseverança. O sexto passo que nós devemos acrescentar é o amor fraternal. O amor fraternal, né? O amor à igreja, ao povo de Deus, amar a cabeça. Não adianta a gente falar, eu amo Deus, mas não amo a igreja, né? Não tem como a cabeça ser separada do corpo. Você fala, mas Deus fala assim, né? Como você acaba sendo até hipócrita que você possa amar Deus que não vê e dizer que não ama o seu próximo, né? Então, ter esse amor fraternal, você ter esse cuidado, tanto aos irmãos da igreja, quanto às pessoas, aos irmãos também no sentido família, a gente ter esse cuidado com eles, não desampará-los na dificuldade. É como esse amor ao próximo, aquela pessoa que está perto, né? Fraternal, então, isso acaba sendo o seu irmão, que está próximo de você, seja a igreja ou seja a sua família. Você não deve desampará-los, deve ajudá-los, seja financeiramente, seja de carinho, seja de ajuda, né? Como é que falei, emocional. Ter um cuidado especial com eles, com cada um deles, né? Então esse é o amor fraternal, né, que nos coloca para ficarmos unidos uns com os outros. Na família tem a hora que tem as desavenças, tem os desentendimentos, mas sempre a união prevalece, né? O perdão, né? Não ficar aquela coisa separada, dividida, aquele tipo de família desestruturada, né? Mas tem que passar por cima, sabe que há desentendimentos, assim como qualquer família, e isso deve ser passado e continuado, esse amor, né? Não deve ser desistir desse amor, seja por qualquer um desses. Esse é o amor fraternal. Por último, é o amor mais sublime, que devemos acrescentar na nossa fé, é a caridade. A caridade é o amor na Bíblia, que no grego é o amor ágape, é o amor altruísta. O altruísta é o contrário do egoísta, né? O egoísta só quer para si, o altruísta já é o amor pelo próximo, é o amor que se sacrifica, aquele amor de Jesus que se sacrificou pela gente na cruz, morreu no Calvário, né, para nos dar a vida, né? Como diz Isaías, o castigo que nos trouxe a paz. De estar, né, você se sacrificar para você querer o bem da pessoa amada, de você, o bem-estar, né, da sua família. Então, muitas vezes a gente abre mão. Esse é o amor mais profundo que nós devemos buscar com essa diligência, né? Esse amor de Deus.
A gente consegue ver nisso um amor de mãe, por exemplo, que ela faz pelos filhos. Às vezes ela se deixa numa necessidade de ter um bem para ela, para ter um bem pelo seu filho maior, assim, né? Então esse é o amor altruísta, é o maior amor. Então, qual que é a conclusão disso? Deus, ele nos quer crentes, cristãos frutíferos, né? Nós não podemos ser crentes ociosos, só falar, eu aceitei Jesus, tenho Jesus no meu coração e vivo a minha vida do meu jeito. Não vai ter crescimento algum. E Pedro, ele não está dizendo também aqui na palavra que você deve buscar algumas virtudes sim e deixar outras de lado. Busca dessas 7, busque 2 e as outras 5 deixe para lá. Não, ele está buscando o que a gente deve buscar com diligência, com esse cuidado ativo, cada uma dessas virtudes. Então nós não devemos, nessa daqui eu tô bem baixo ainda, estou ruim na piedade, eu estou ruim no meu domínio próprio, mas devemos nos esforçar, né? Porque tanto Jesus quanto João Batista falou que toda árvore que não der fruto será cortada, lançada ao fogo, né? Pisada pelos homens. Ele falou lá, por exemplo, no exemplo da videira, né? Em João 15. Então, nós devemos ter árvores que dê frutos bons, né? Deus nos quer que mais frutos, e para que Ele nos dê fruto, Ele nos poda, né? A nossa vida, para que tenhamos mais frutos ainda, né? Então, é necessário para que acrescentamos a nossa fé e seja uma fé firme, verdadeira, que os irmãos, espero que os irmãos tenham entendido esse vídeo, os irmãos podem deixar algum comentário, algo, e apenas isso, irmão. Não vou estender muito o vídeo, quero agradecer a cada um dos que vão assistir, que esse vídeo possa chegar cada vez mais longe, vocês possam compartilhar aí, deixa um joinha também que vocês gostaram do vídeo, e se ainda não se inscreveu no canal, que vocês possam inscrever, é só apertar a inscrição, é bem simples, tá? Quero agradecer a vida de cada um, em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um. Agradeço em nome de Jesus. Amém.